Programa Na Mira da Cidade. A política tratada com a seriedade que merece. Fatos, análise, debates e entrevistas. Acompanhe e participe. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 41 988 568451. Na Mira da Cidade. Estamos apresentando o programa Na Mira da Cidade. A apresentação: Juliano Zimmer. 8 horas e 59 minutos. Bom dia para você que está nos acompanhando nesta manhã, nessa terça-feira, né? Mais um episódio aí do programa Na Mira da Cidade, pela Web Rádio Cidade Mix. Eu já agradeço a sua participação, sua audiência, você que está conosco todas as terças e quintas. Nós estamos sempre trazendo as principais notícias do setor político, nacional, estadual e municipal, sempre com a intenção de deixá-lo bem informado, né? Deixá-la bem informado e também abrir um espaço para o debate público dos assuntos mais pertinentes na nossa vida pública, né? Agora é 8 horas e 59 minutos, hoje é 16 de junho de 2020, e uma data como hoje, em 1997, há 23 anos, o ministro das Comunicações, Sérgio Mota, e o líder do governo na Câmara Federal, Luiz Eduardo Magalhães, do PFL da Bahia, prestaram depoimento na CCJ da Câmara Municipal, na Comissão de da Câmara Federal, aliás, na Comissão de Constituição e Justiça, e num processo de cassação dos parlamentares, envolvendo acusações de desvio de dinheiro público, compra de votos em favor da emenda da reeleição presidencial. A CCJ investigava a participação dos deputados Chicão Brígido, do PMDB do Acre, o deputado licenciado, Osmir Lima, do PFL do Acre, e Zila Bezerra, do PFL, também do Acre, nesse esquema de compra de votos a favor da emenda constitucional que permitia a reeleição do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Então os deputados, juntamente com o ministro das Comunicações, Nelson Jobim, estavam envolvidos nesse esquema. O ministro ia lá e comprava os parlamentares para que votassem a favor da emenda que favorecesse a reeleição do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi um escândalo conhecido nacionalmente e prejudicou muito, né, o governo FHC no seu segundo mandato aí, em 1997. Então vamos lá, gente, começando mais um programa Na Mira da Cidade. Daqui a pouquinho o nosso comentarista Everton Moreira estará aqui nos estúdios, né? Está cheio de compromissos hoje. É natural que ele esteja envolvido com suas atividades fora da rádio, mas daqui a pouquinho estará conosco. Eu quero cumprimentar o meu companheiro aqui de trabalho também, Haroldo Nascimento, comigo aqui na parte técnica da Web Rádio Cidade Mix, mas também vamos falar sobre os assuntos pertinentes aí de São José dos Pinhais. Bom dia, Haroldo. Muito bom dia, Juliano Zimmer. Muito bom dia, amigos ouvintes, internautas que navegam na página www.radiocidademix.com.br e também aos nossos amigos que estão através da live do Facebook, recebendo o nosso bom dia nesta manhã de terça-feira, trazendo para vocês os principais fatos, assuntos estes que acontecem na vida política, tanto nacional quanto estadual e também municipal, aqui no programa Na Mira da Cidade, com Juliano Zimmer e Everton Moreira. 9 horas e 2 minutos, obrigado pela participação inicial aí do Haroldo Nascimento. Eu já trago já em primeira mão aqui a primeira notícia do dia. Amanhã acontece o julgamento da famosa fake news no Supremo Tribunal Federal. Está sendo investigada aí, analisada pelo então ministro Edson Fachin, ministro do STF, e ele votou a favor da validade do inquérito da fake news semana passada. Ele pediu algumas mudanças na forma como as investigações estão sendo feitas. Disse ainda que não há irregularidades nas investigações e nem na escolha do ministro Alexandre de Moraes como relator do caso.
o que tem gerado críticas e mais críticas na imprensa e na opinião pública. Segundo ele, os políticos e juízes estão a par da situação, né, e disse ainda que o inquérito deve ser acompanhado também pelo Ministério Público, que deveria ter acontecido bem antes da instauração desses inquéritos e das investigações do então ministro Alexandre de Moraes, né? Estava chegando atrasada essa conclusão do Supremo. Então, logo após o voto do ministro Edson Fachin, o julgamento foi suspenso e foi remarcado para amanhã. Então, o que a gente pode se dizer sobre isso? 9 horas e 4 minutos, não faz o menor sentido. Todo esse teatro que estão armando, o Supremo está invocando aí os seus ministros para que ajam como polícia. Quem abre uma investigação são os policiais federais e tem que ter a presença sim do Procurador-Geral da República. Ele dá o seu parecer, ele vai analisar se procede com as investigações ou não. Começando pela parte jurídica aqui, o juiz do Supremo está julgando, ele está condenando ou inocentando, está sentenciando. E aí, ele pode substituir o trabalho do Ministério Público? Fica a pergunta. O ministro Fachin, ele está usando uma tática, ele está recuando nas suas opiniões para não obter perdas e danos na sua própria imagem, danos morais acima de tudo. Ele diz que o inquérito precisa ser acompanhado pela PGR, como eu disse. Já deveria ter sido feito isso antes deles começarem a invadir propriedades privadas de jornalistas, antes de começarem a pegar celulares e tablets, notebooks das pessoas para investigar. Deveria ter passado pela Procuradoria-Geral da República, que é quem trata de acusações e quem investiga. É a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e não o Supremo Tribunal Federal. Então ele se baseou em que conclusão? O Fachin e os outros ministros, o Alexandre de Moraes. Conclusão errada. Fizeram o que não é constitucional. Ele não quer deixar mal o colega, o ministro Edson Fachin. E aí vem com esse papo, conversa fiada, de que vai ter um acompanhamento da PGR, mas já devia ter tido. Então, como é que o ministro do Supremo, repito, ele julga, ele investiga, ele condena ou ele absolve? A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge e o Augusto Aras, já disseram que não concordam com a fake news no Supremo e deve ser arquivado o mais rápido possível. O presidente pode ser chamado de ditador, de fascista, como disse inclusive o governador do Rio, Wilson Witzel. Isso aí pode, isso aí não vai ser investigado, isso aí não é fake news. E uma discussão que houve em 2009 entre o então ministro do STF Gilmar Mendes e o Joaquim Barbosa, onde o Joaquim Barbosa afirmou que o Gilmar Mendes tinha uns capangas no Mato Grosso. O que são capangas? São mafiosos, são bandidos que matam pessoas. Quer dizer, isso aí não foi investigado nunca, e não é fake news. Atingiu a imagem na época do Gilmar Mendes, logo do Gilmar Mendes, que gosta de se envolver em polêmica. 2017, recentemente, em pleno curso das investigações da Lava Jato, foi gravado um telefonema do Gilmar Mendes, protegendo o Aécio Neves na Lava Jato, prometendo convencer um senador do Pará, o Flecha Ribeiro, do partido do Aécio, PSDB, a ajudar o Aécio Neves a escapar da polícia e das punições do Congresso. É o Gilmar Mendes ajeitando as coisas para o Aécio Neves. Quer dizer, isso aí pode, isso aí não é fake news. Defender uma mentira, enganar uma força-tarefa que nem a da Lava Jato, isso aí não é fake news. E daí? E o circo que os ministros fazem? Um circo, a política do pão e circo. Querem se aparecer, são um ministro tomando todas as decisões ao invés dos 11 ministros julgarem um caso ou analisarem conforme a Constituição. Os meus 11 ministros julgam separadamente. Eles não se unem nem entre eles. É um espírito de porco que prevalece no Supremo Tribunal Federal. E vem com essa conversa mole de fake news, sendo que o pau tá comendo para todo lado.
né, manifestações que são agressivas, nocivas à população. Aí a situação, ó, gente. Jogaram fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal nesse final de semana. Prenderam a Sarah Winter, que liderava esse movimento. O movimento dos 300 pelo Brasil. É o nome do movimento contra ações do Supremo Tribunal Federal, contra as ações ditatoriais do Supremo. E o presidente não participou, pelo contrário, ele foi contra as manifestações. Isso prova que não é armação política do presidente. E quem esteve nessas manifestações foi justamente os opositores ao governo Bolsonaro. Mas, acima de tudo, são pessoas que não estão indo contra o STF. A instituição Supremo Tribunal Federal é contra os ministros mesmo. A população está contra, são os ministros, não é contra o Supremo em si. O Supremo é uma instituição, é uma força nacional judiciária que pode ser representado por cafajestes ou por gente honesta. E eu acho engraçado que nesse movimento aí, que tivemos final de semana, muitos não foram às ruas, foi um movimento considerado fraco em relação aos movimentos anteriores, que pedia intervenção militar, enfim. Um movimento que, segundo o qual eles falam que é democrático, mas eles estão aliados ao Partido Comunista, aliados ao PSOL, que é aliado a comunistas aí, pessoas de esquerda, extrema esquerda. Quer dizer, como é que você fala que o movimento esse é democrático? Porque você não viu famílias lá no meio, você não viu pessoas unidas pelo único objetivo. A gente vê vândalos destruindo instituições públicas e privadas. Que nem os Black Blocs aqui. Que nem aconteceu no Centro Cívico aqui recentemente em Curitiba, que destruíram tudo, falando sobre racismo. Esse povo nem sabe o que é fascismo e racismo, gente. O movimento de racismo e fascismo é coisa séria. O fascismo que nós tivemos na Itália nos anos 20, 1920, implantada pelo fascista Mussolini, na época, o presidente da Itália, o ditador italiano, matou milhares de pessoas. Se o presidente fosse um fascista, que nem alguns membros da mídia estão taxando ele como fascista, e alguns esquerdistas, se ele fosse fascista, ele invadia a casa dessas pessoas que estão fazendo manifestações e ia matar todo mundo. Se o presidente fosse fascista, ele invadia o Supremo Tribunal Federal e ia matar os ministros, ia passar fogo, ia destruir a casa das pessoas que são oposição a ele. Fascismo é isso aí, gente, é destruição, é morte em grande quantidade por atacado. O racismo, que se diz defensores do racismo, são contra o preconceito racial. O racismo é coisa seríssima, aconteceu na Alemanha também, no início do século. Os alemães nazistas foram contra os negros, houve guerra, houveram mortes e mais mortes. Então, minha gente, não vem me falar que esses movimentos aí que destroem Supremo Tribunal Federal, que destroem patrimônio público e privado, são movimentos antirracista e antifascista, porque não são, não. E até porque não existe isso no Brasil. Existe o preconceito, mas não existe movimentos de exclusão social de negros e de pessoas opositoras ao governo. Isso não existe, não. Isso não existe. Só na cabeça desses doentes aí, que saem na rua destruindo tudo e falando que são democratas. É pura mentira, é pura lorota. E onde ficou comprovado? Ficou comprovado porque os próprios ministros do Supremo viram que a coisa não tinha nada a ver com o presidente. Tanto é que deixaram de acusar o presidente por essas manifestações. E aí? E viram que é contra eles mesmo. Essas decisões ridículas, banais, estão banalizando a democracia no Brasil. Estão tratando a democracia e os direitos constitucionais como uma briguinha de botequim. Essa que é a verdade. Eu quero agradecer a audiência do pessoal chegando para participar conosco. Muito obrigado pela audiência. Você que está conosco aí acompanhando o programa, o pessoal, olha, ó, Maria Tereza Ede, bom dia, chegando conosco. Quero agradecer aí a família Zimmer também conosco. Pois não, Haroldo Nascimento?
Convida para participar do programa Na Mira da Cidade. Pede para compartilhar a nossa live. O que aconteceu aí? Falhou? Anda 13 horas. Olá, sou Everton Moreira. Em 2020 decidi. Anos em Mer. Convida para participar do programa Na Mira da Cidade. Pede para compartilhar a nossa live. Ai. Everton Moreira, o que você acha? Juliano Zimmer. Informa as horas, por favor. Tá bom, vou informar. 9 horas e 14 minutos. 9 e 14. É isso aí, Haroldo. Olha o pessoal aí, ó. O pessoal tá gravando o áudio e cobrando aqui, viu? Cobrando aqui a hora certa. É isso aí, participe com a gente. É muito importante sua participação. 9 e 14. Deixa eu repetir a hora aí, que senão nosso ouvinte vai invadir o estúdio. Vamos lá então, gente. Eu quero também falar sobre a respeito daqui a pouquinho. Zimmer. Informa as horas, por favor. 9 horas e 14 minutos. Tá informado. Tá aí, gente. O Haroldo Nascimento, eu quero também a sua participação. Nós vamos falar sobre São José dos Pinhais daqui a pouquinho. E lá em Curitiba, a questão, o bicho tá pegando também com relação, né, ao aumento aí de casos de Covid-19. As linhas de ônibus lá, por determinação do prefeito Rafael Greca, só podem ocupar 50% do limite de número de passageiros por ônibus. Passou um pouco desse limite, o ônibus nem vai parar mais nos pontos e nos tubos, né, do biarticulado. E as pessoas estão começando a reclamar e o temor é que comece a destruir os ônibus em Curitiba. E se bobear, se continuar aumentando o número de casos, o prefeito já falou que vai fazer o lockdown lá em Curitiba, né? Então a situação está complicada aqui em São José. Como é que tem sido a atuação do prefeito em relação a isso, o número de casos? Você tem alguns dados para passar para a gente? Juliano Zimmer, na verdade, daqui a pouco buscando atualizações a respeito de São José dos Pinhais. Porém, em nosso comentário, eu tive a oportunidade de estar acompanhando outros jornais e a gente vê que todos os estados que relaxaram, todos os municípios que relaxaram, acabaram duplicando, triplicando a quantidade de casos do Covid-19, o coronavírus. Em São José dos Pinhais, tirando a máscara agora aqui, né? Fica melhor para falar um pouco. Melhor, né? Em São José dos Pinhais, os nossos comentários de parabéns à secretária de Saúde, Débora Chemin, ao enfermeiro João, que inclusive estiveram aqui, que a gente vai pedir até um retorno deles para nos colocar a par do que, como está a situação no nosso município de São José dos Pinhais. Porém, a gente vê o seguinte, daquilo que eu disse há um mês, 2 meses, mais ou menos, de que o que a prefeitura estava fazendo, ela estava prevenindo para não ter que remediar. Acontece que remediando, a situação se torna muito difícil pela capacidade o nosso município tem hoje de questão de UTIs, respiradores e outras situações tão necessárias sobre a situação Covid-19. Uma das situações aí, alguém bem próximo nosso, alguém amigo até em particular, tanto do Everton Moreira quanto do Alessandro Gomes, também foi aí já, como que diz, ele está com o Covid, ele foi... Ele foi contaminado, né, pela doença. Então ele deu positivo para o Covid-19, está em isolamento, em casa. Recuperação, né? Precisou de hospital. E o que a gente comenta para as pessoas é o seguinte, não brinquem, de verdade, não brinquem. Usem, a máscara não vai tornar você imortal ou infalível ou super poderoso e que você não vai contrair o Covid-19. Muito pelo contrário, a máscara é para que você não tenha contatos direto com a boca, com o nariz e de preferência usar viseiras também, né? Óculos ou outra proteção também pela situação dos olhos. E cada dia se agravando mais, conversando aí com o Alessandro Gomes,
os cientistas descobrem que o Covid-19 está atacando, além da situação do pulmão, que é aonde tem levado pessoas à falência e à morte, também ao cérebro. E com isso causando vários tipos de transtornos nas pessoas que têm aí problemas de saúde, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm problemas de respiração. Todas as pessoas que têm algum tipo de problema são as primeiras que têm que se cuidar, Juliano. As primeiras que têm que se cuidar, a gente tem que se cuidar, sabe por quê? Que nós temos... Eu não tenho, como você poderia falar, eu não tenho problema, eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho nenhum problema. Você não tem problema, mas a partir do momento de que o vírus está com você e você leva para casa... Transmissor, né? Tem alguém dentro de casa, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, alguém dentro de casa que de repente tem um problema de saúde e vai receber esse vírus. Infelizmente nós não temos remédio. Você viu hoje a matéria de que lá nos Estados Unidos suspenderam essa cloroquina. E a outra também. Hidroxicloroquina, né? Suspendeu porque ela é benéfica na questão tratamento malária e não trata o Covid-19, muito pelo contrário, ainda acaba fazendo situações de arritmia cardíaca e também problemas para a pessoa no coração e muitos de repente vindo a falecer, não pelo Covid, mas pelo infarto fulminante, alguma coisa assim. Então, hoje eu tive a oportunidade de ouvir, até para me colocar a par aí das notícias, de que realmente lá nos Estados Unidos foi suspenso o tratamento com esse remédio. E o detalhe importante que é bom a gente ressaltar aqui é que do ponto de vista, se eu for para pensar aí, gente, aí o isolamento não resolve pelo seguinte, Haroldo. Muitos estados estão defendendo isso, municípios. A pessoa na classificação de risco, ela fica em casa, mas ela tem na família dela as pessoas que saem pra rua para trabalhar. Quem sai pra rua para trabalhar pega o vírus e leva para casa. Sim, acaba contaminando. Então a gente vê que não tá resolvendo nada esse negócio de isolamento social. Não, o isolamento dá certo se ele for completo, ninguém sai de casa. E daí aí é lockdown. Aí é lockdown, que é o que o prefeito Grex está sugerindo, caso aumente o número de casos em Curitiba nos próximos dias, pelo menos por 15 dias, ele vai trabalhar em cima do lockdown. Só que o que acontece com o lockdown? Ele vai fechar tudo. Mercado vai ter que fechar, farmácia, padaria, e a alimentação das pessoas, como é que vai ficar? Você precisa sair de casa para trabalhar, combustível, farmácia, se você adoecer não vai ter remédio. Então é o que aconteceu no Ceará, em Fortaleza, e deu o maior problema lá. O governador do Camilo Santana decretou lockdown por muito tempo lá, mais de um mês. E aí o que aconteceu? As pessoas já estavam passando fome. E aí as pessoas iam para a praça central lá de Fortaleza e ficavam lá sentadas como forma de protesto, para mostrar para as autoridades de Fortaleza que eles estavam morrendo de fome. Quer dizer, não adianta você combater a morte por um lado e ela vir pelo outro lado. Pobreza mata, você sabe disso. A fome mata. A depressão por não ter um emprego, por não poder sair de casa, mata também. Então a gente tem que analisar se realmente é viável esse tal de lockdown. Vai faltar tudo para as pessoas. Ninguém vai suportar tanto tempo ficar preso, porque é um cárcere. A sua casa vai se tornar um cárcere. Você vai ter que ficar preso dentro de casa. Será que isso resolve, vai combater a doença? Essa que é a pergunta, né? Se não fizer o teste não tem como saber, mas aí como fala no lockdown completo, geral, e as pessoas têm que procurar uma maneira de se abastecerem, pelo menos do mínimo que se precisa para sobreviver aí por 15 dias em isolamento, né? Nesse isolamento, porque de toda maneira, agora é que vem o ditado que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É uma situação que a gente não vê uma saída, a não ser a vacina mesmo, que todo mundo está esperando. E é o que a gente tem colocado sempre em nossas orações, para que Deus possa dar o discernimento, para que sejam clareadas as mentes dos homens e que esta vacina
aconteça logo. Acredito até que possa já até existir a vacina, mas é uma situação hoje no capitalismo de que se está aguardando situações. Eu sei aí de um país que outros 4 ou 5 países já pagaram adiantados, ainda não existe a vacina, mas os países já pagaram adiantado quando descobrir a vacina para que eles possam ser os primeiros a receber essa vacina. E sabe qual é a grande dificuldade de se fazer uma vacina para o coronavírus? Porque ele muda rapidamente. Ele sofre mutações em pouco tempo. É muito diferente, por exemplo, da H1N1, que era um vírus que ficava... ele não mudava, ele era imutável. Então ficou fácil desenvolver o Tamiflu, aquela vacina lá que combateu, que se virou uma pandemia também em 2009, H1N1, que atingiu mais de 70 países. No caso do coronavírus, ele existe desde os anos 30, sempre em animais. Só que dos anos 30 para cá ele sofreu inúmeras mutações. Ele está de um jeito agora, daqui um mês ele já muda de novo. Então dificulta para se criar um medicamento, uma vacina, um vírus que fica sofrendo mutações, porque daí a vacina se torna eficiente. Eles fazem uma vacina agora, até a vacina chegar em todos os países que estão sofrendo com a pandemia, o vírus já se mudou, já sofreu mutação, já não serve, aquela vacina já não faz mais efeito, entendeu? Então é uma questão técnica da medicina. O maior problema do coronavírus, por que eles estão demorando para fazer essa vacina, não é nem má vontade, não é falta de recurso, não. É por esse motivo. O vírus sofre várias mutações ao decorrer do tempo, ao passar dos dias e meses, que fica complicado combater um vírus como esse, Haroldo. Né? Sofrendo mutações constantemente, não tem como fazer uma vacina estável para combater o vírus. Agora 9 horas e 24 minutos, você também pode participar conosco através do nosso chat do Facebook. Um abraço aí pro Maurício Klum. Maurício, manda um abraço aí para quem, Juliano? Manda um alô para todos. E o Maurício mandando aí. Beleza, um abraço aí para vocês, hein? Maurício Klum conosco. Obrigado pela participação. Tatiane também, né? Tatiane Camille Costa. Camille Costa junto com a gente, ligadinho. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, Tati. Lori Zimmer, como sempre, a gente não pode esquecer do nosso público fiel também, né? Pessoal lá do Mato Grosso acompanhando. Obrigado pela audiência, hein, gente? O programa aos poucos chegando aí à sua casa, onde você estiver, pela nossa live do Facebook. A facilidade, né, das redes sociais em abrir um espaço para o debate democrático, verdadeiramente democrático, e não um debate que tem aí o cunho político específico, né? De um partido político. Pois não, Haroldo? 9h26. Juliano Zimmer, informa as horas, por favor. 9 horas e 26 minutos. A nova vinheta da rádio, né? Essa moça pedindo para falar as horas. Eu gostei, o sotaque meio nordestino, né? Bacana, gente. Ó, 9 horas e 26 minutos. E falando nisso, Haroldo, estamos falando do caos, né? Criado pela pandemia. E ontem nós tivemos protestos em Curitiba. Não com relação ao Supremo Tribunal Federal, mas com relação aos problemas financeiros que algumas empresas estão enfrentando. Tivemos um movimento aí das empresas de turismo ontem do Paraná, que fizeram uma carreata com ônibus de turismo em frente ao Palácio do Governo. E a categoria está pedindo para o governador isenção de impostos até se estabilizar a economia por conta aí da pandemia do Covid-19. E estão pedindo para que o governo perdoe as dívidas que eles têm com o Estado, certo? Então foi uma manifestação pacífica. E eles mandaram um recado para o governador Ratinho Júnior com relação às dificuldades que eles estão enfrentando. E esse realmente esse é o setor que mais está sofrendo com a pandemia, né? A gente vê que os aeroportos, as companhias aéreas estão com pouquíssimos passageiros viajando pelo mundo inteiro, né? Medo, as pessoas estão com medo, logicamente, de contaminação, principalmente as viagens internacionais. As empresas de ônibus estão impedidas em alguns estados de circular, de trabalhar, né? E tem funcionário, como qualquer empresa, precisam pagar os salários, pagar os impostos. E justamente foi essa a queixa de algumas empresas do turismo paranaense.
né? Por não estarem faturando, lucrando o necessário, não tem como pagar imposto para o governo, né? Eles não têm como quitar dívidas que estão em atraso com o governo do estado, né? Além de impostos, encargos e muito mais, empréstimos que fizeram para conseguir se manter no mercado. Situação complicada. O governo pode até ajudar agora, no começo aí, mas vai chegar a um ponto que o governo também não vai ter dinheiro para ajudar, porque o governo também tem dívidas. E o governo Ratinho Júnior herdou uma dívida enorme da antiga, da gestão passada, do governador Beto Richa. A gente sabe muito bem que o Beto Richa começou a gestão dele em 2011 com uma dívida bilionária com os fornecedores que prestam serviço para o governo do estado do Paraná. Então veja bem, vai chegar um ponto que o governador também não vai ter como ajudar ninguém. Assim como vai chegar no ponto que o presidente da república não vai ter mais como pagar esse auxílio emergencial. Por quê? Está sobrecarregando a verba pública, né? Inclusive o secretário do Tesouro já falou sobre isso em entrevista alguns dias atrás, que o governo, por mais que ele tente ajudar financeiramente, por um tempo ele consegue. Mas depois o dinheiro vai começar a acabar. Porque se ninguém pagar imposto com essa pandemia, as pessoas não consumirem muito, não pagarem impostos diretos ou indiretos para o governo, não vai ter dinheiro para o governo ajudar quem precisa. É óbvio, a receita do governo vem dos impostos. Se não tem arrecadação de imposto, não tem dinheiro em caixa. Assim como o comerciante tem que vender seus produtos para ter dinheiro em caixa. É uma situação complicada. E por falar nisso, um vendedor de respiradores acabou sendo investigado por fraude milionária no Paraná. Uma polêmica aí na compra de respiradores chineses da gestão de João Dória lá no governo de São Paulo, envolvido com um empresário aqui do Paraná e numa dívida aí de 500 milhões de reais, um lucro que ele teve. A participação do empresário, que foi investigado pelo Ministério Público do Paraná sob suspeita de participação em fraude do Detran paranaense, estimado em 120 milhões. Um homem já conhecido no meio da corrupção brasileira. É o Basile George Pantazes. Ele é um empresário, ele foi alvo em março desse ano de uma busca de ordem judicial, busca e apreensão em sua casa, né, lá em Brasília, ele mora em Brasília, e causou danos no Paraná. Na operação batizada de taxa alta da Operação Lava Jato. Ele teve todos os bens dele bloqueados pela justiça em maio. E segundo o GAECO aqui do Paraná, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, ele esteve envolvido em muitos e muitos casos. Desvio de dinheiro do Detran, superfaturamento nos respiradores que ele vendeu lá para o estado de São Paulo, para o governador João Dória. E tem mais 15 pessoas que foram alvos das investigações da Lava Jato que estariam envolvidas com esse cidadão. Inclusive, entre elas, o próprio irmão dele, o Alexandre Pantazes, o irmão do George, né, o Alexandre Pantazes. Então tá aí uma situação, o Basile George Pantazes e o irmão dele são donos de foram sócios da empresa Infosolo Informática. É uma empresa que é responsável pelo registro eletrônico de alienação de veículos no Detran do Paraná. Tá enfraudado também, envolvido aí na Lava Jato no meio de corrupção. E aí tem outra empresa que pertence a esse cidadão, o Basile, né? A Dismaf. A Dismaf foi construída em parceria com os políticos da velha guarda da política. É uma empresa que tem como propriedade também o Basile e o Alexandre Pantazes, os dois irmãos corruptos do Paraná. E inclusive o Basile era tesoureiro do PTB do Distrito Federal, né? Amigo íntimo do senador Ginhargello, senador que era muito próximo à ex-presidente Dilma Rousseff, também investigado e preso na Operação Lava Jato. O Ginhargello era líder do partido do PTB no Senado Federal lá em Brasília e tinha uma ligação fortíssima com o PT, né? Inclusive era muito amigo do José Sarney, que foi presidente do Senado, né, pelo PMDB. Então a coisa é muito séria. Eles estão envolvidos, o Pantazes, ele está envolvido na fábrica de dinheiro do PTB, descoberto em 2011. A empresa dele, a Dismaf, estava envolvida nessa fábrica de dinheiro. Lá atrás, na investigação da CPI dos Correios, que gerou o mensalão, né?
acabou na CPI do Mensalão. Em 2010, os Correios informaram que ele estava proibido de fazer participar de qualquer tipo de licitação para algum órgão público, justamente porque a empresa dele, a Dismaf, estava envolvida em rolo de corrupção, né? Então, olha só como esse Basílio Pantazzi está envolvido em um monte de esquema de corrupção e se envolveu e também deu golpe aqui no Paraná. Então, quando a Dismaf se meteu na confusão do Mensalão, era uma empresa pequena, ele estava começando ainda. Em 2006 ele faturou 2 milhões e meio, né? Vendia bolsas de carteiros e fardas para policiais militares. Foi assim que ele começou, o Basílio Pantazzi. Aí a Dismaf mudou de ramo e passou a comercializar trilhos de ferro para trens, né? Trilhos de ferrovias, mexer com o transporte ferroviário. E em 2010 ele já faturou 346 milhões, numa pancada só, 4 anos depois que ele abriu a empresa. E aí foi se envolvendo em licitações indevidas aí no Ministério dos Transportes, chegou a arrecadar 720 milhões, né? E a Dismaf produzia muitos produtos também em 2006 para o governo federal, se envolveu com a Controladoria Geral da União, que acabou investigando o caso e afirmou que ele não poderia participar de licitação até 2015, teve o rolo da CPI dos Correios. Então o Tribunal de Contas pediu informações sobre o dinheiro ilícito do Basílio Pantazzi. Ele não declarou nada para a Justiça, ficou por isso mesmo. Se envolveu com o ministro Alfredo Nascimento dos Transportes, na época do governo Lula e Dilma. Então olha só, esse cidadão acabou sendo preso então, e agora distribuindo aí, fazendo negociações de respiradores na época da pandemia lá pro João Dória, que comprou respiradores chineses superfaturados. Tá aí, o Basílio Pantazzi, cidadão corrupto e lamaçado até o pescoço aqui no Paraná e se envolvendo lá com o governador de São Paulo, o Nascimento. Tá aí, pessoas oportunistas, né? Aproveitando-se da pandemia, os políticos oportunistas, para meter a mão no dinheiro público. É uma sacanagem tremenda, né? Juliano Zimmer, infelizmente o choro de um é sorriso de outros. Em muitas situações as pessoas tiram proveito da situação. Não obstante, vemos a situação e o caso, por exemplo, do que era o valor, o preço do álcool em gel e quanto que está hoje. A máscara, que era vendido a um irrisório valor de R$2, hoje é 6, 8, 10. Então, conforme o sapato, conforme o aperto do sapato, é o calo no pé. Infelizmente, dependemos dessas pessoas, dependemos deles para que a gente possa ter essa continuidade dentro dessa pandemia, momento que a gente está vivendo. E olha, Juliano Zimmer, a informação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais para a Rádio Web Cidade Mix. Opa! O combate à pandemia do novo coronavírus chega ao 3º mês e com boas notícias. Opa! Sempre deve ser frisado a boa notícia. Olha, são mais de 300 pacientes recuperados em São José dos Pinhais do Covid-19. Mais de 300 recuperados. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no último domingo pela Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, o SENS, São José dos Pinhais tinha descartado 535 casos de Covid-19 confirmados, 350 casos positivos da doença, tinha 135 casos suspeitos em investigação, além de 301 pacientes recuperados e 12 óbitos registrados. Isto no boletim de domingo. Eu não tive ainda acesso ao boletim de segunda-feira para poder informar, passar a situação. Por hora, vamos conforme aqui, dado esse órgão oficial da Prefeitura de São José dos Pinhais, que merece aí ser passado aos nossos amigos internautas.
adotadas de acordo com a atual evolução da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, pela Prefeitura de São José dos Pinhais, as medidas restritivas tomadas do âmbito municipal para conter o avanço da disseminação da infecção humana causada pelo Covid-19 completam na próxima quarta-feira, dia 17, 3 meses, desde o primeiro decreto municipal 3.726/20, assinado pelo prefeito Toninho Fenelon em 17 de março. São José dos Pinhais gradativamente restabelece as atividades comerciais não essenciais, cumprindo medidas que visam prevenir o contágio da doença, através da legislação vigentes nos decretos municipais de 3.726 de 17 de março de 2020, alterações 3.728 de 20 de março de 2020 e alterações 3.7.82 de 8 de abril de 2020, além de considerar legislações no âmbito estadual e federal. O uso da máscara é obrigatório na cidade. Posteriormente, o governo do Paraná também publicou decretos com diretrizes e recomendações válidas em todo o estado, como padronização de ações de enfrentamento à pandemia, seguidos pelos municípios incorporados em São José dos Pinhais. As medidas em vigor podem ser alteradas, revogadas pela administração municipal, conforme o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde do município, o SENS. Após autorizar no dia 30 de abril, com o decreto municipal 3.800/20, o funcionamento dos estabelecimentos internos e shoppings, centros comerciais e galerias, com regras como o uso obrigatório de máscaras em clientes e também colaboradores de todas as áreas, além de disponibilizar álcool em gel 70 na entrada e pontos estratégicos dos estabelecimentos e fornecimento também de EPIs aos colaboradores. Os cultos religiosos também foram autorizados a funcionar na cidade, desde que atendam todas as medidas preventivas válidas para os outros segmentos, com máscaras, distanciamento, asepsia, além de não ultrapassar 15% da capacidade de público do templo. No dia 13 de maio, a Prefeitura publicou o Decreto Municipal 3.816/20, que liberou o funcionamento das academias no município, desde que cumpram todas as regras estabelecidas pelos decretos municipais vigentes. Entre os 399 municípios do Paraná, São José dos Pinhais está entre as 27 cidades do estado que tem leitos de UTI exclusivos para atendimento de pacientes com a Covid-19. Ao todo, o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais dispõe de 182 leitos de enfermaria, com 10 leitos exclusivos para Covid-19 e além de 10 leitos de UTI regular, 10 leitos de UTI neonatal e mais 10 leitos de unidades de cuidados interdiários também de neonatal. E as medidas que são tomadas, como a gente já colocou, Juliano, no prevenir, melhor toda a vida sempre, prevenir do que ter que remediar. É isso aí, Haroldo, com toda certeza vamos tomar todos os cuidados de recomendações, né, oferecidas aí pela OMS, está recomendando a utilização de máscara, higienização, mas também o Ministério da Saúde e os governos, né, governadores e prefeitos, cada um em sua região, estabelecendo aí o limite, né, para com relação ao distanciamento social, isolamento social. Não adianta, gente, não adianta, temos que tomar todos os cuidados. E a saúde, a melhor forma de você não contrair uma doença é evitando entrar aí na onda de contaminação, né? Nos momentos que você vai no lugar, você vê que tá meio cheio de gente, né? Você acaba se distanciando um pouco, não ficar junto a pessoas que estão amontoadas, aglomeradas por qualquer motivo. Higienização é muito importante, está sempre lavando as mãos. Não adianta só passar o álcool nas mãos, tem que estar lavando a sua mão, cuidando da higiene do seu corpo, usando a máscara. Tudo isso faz parte dos cuidados necessários para você evitar uma possível contaminação. E tem uma notícia também, uma mudança no Ministério do Governo Federal. O presidente Bolsonaro nomeou um novo ministro das Comunicações, deputado federal Fábio Faria.
do PSC do Rio Grande do Norte. Ele é genro do Silvio Santos. O Fábio Faria, casado com a Patrícia Bravanel, a filha do Silvio Santos. E o Bolsonaro agora vai ter aí o genro do Silvio Santos no seu governo. É um rapaz aí, um deputado que faz parte, inclusive, do Centrão, é aliado ao Rodrigo Maia, ao Davi Alcolumbre, né? E daqueles políticos lá ligados ao Centrão, da bancada do PSC, como eu disse, bancada evangélica da Câmara. E é uma pessoa que tem já um histórico lá em Rio Grande do Norte muito bom, um histórico de político, um currículo político muito bom. Inclusive ele já assumiu interinamente a presidência da Câmara em 2014. O Henrique Eduardo Alves, que era o presidente da Câmara, viajou em comitiva para a China junto com outros deputados. E o André Vargas, que era o vice-presidente, o André Vargas do PT do Paraná, o vice-presidente da Câmara, tinha renunciado ao cargo. E aí ele, como secretário executivo da mesa diretora na época, assumiu por 10 dias a presidência da Câmara. E curiosamente, ele já trabalhou nos governos Dilma e Lula. Ele já foi um colaborador aí, um deputado aliado, da base aliada do Lula e da Dilma. E ele falou, e falou na entrevista, foi sincero e falou que nas eleições de 2002, 2006, 2010, ele votou 2 vezes no Lula e 1 vez na Dilma para a presidência da República. Então, isso prova que o presidente não está ligando muito, né, para o passado político do Fábio Faria. Ele está apostando na competência desse deputado frente ao Ministério das Comunicações, que é a imagem do governo. O Ministério das Comunicações é responsável por deixar a imagem do governo bem em relação a outros políticos, junto à população. E está muito fraca a assessoria de comunicação do presidente. Talvez agora vai dar uma turbinada aí na parte de imprensa do governo federal. Vai ser importante a participação do Fábio Faria, efetivamente, com relação a esclarecimentos à mídia, né? Tudo que o presidente está fazendo, tudo para evitar essas distorções que estão havendo aí por parte da mídia contra o presidente. Eu acho que foi uma boa escolha, Haroldo Nascimento, porque é um político de carreira, é um político que não tem a ficha suja, pelo menos aparentemente não foi provado nada contra ele, e da mesma forma ele vai estar aliando ainda mais o SBT ao seu governo junto com a Record, né? Os 2 fortes e grandes veículos de comunicação hoje vão estar do lado do governo federal. Mas é uma estratégia, eu acho que boa do Bolsonaro, né? Com certeza, sendo um grande administrador, uma pessoa que venha para ajudar, somar, melhorar, é o que o nosso país muito precisa. Aqui em São José dos Pinhais, a utilidade pública, para você, nosso amigo, nossa amiga, ouvinte e também internauta que está ligadinho com a gente através do site www.radiocidademix.com.br e que também navega através da internet nas nossas páginas do Facebook. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha, a Sanepar executa obras de interligação no São Marcos. O serviço inicia às 8 horas e pode afetar parcialmente a distribuição de água no bairro São Marcos e proximidades. A Sanepar informa que irá executar obras de interligação de redes em São José dos Pinhais na quinta-feira, dia 18/6. O serviço inicia às 8 horas e pode afetar parcialmente a distribuição de água nos bairros São Marcos. A normalização do abastecimento deve ocorrer após as 14 horas de forma gradativa. Clientes que possuem caixa d'água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, cada imóvel deve ter caixa d'água com capacidade para atender às necessidades dos moradores por no mínimo 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros. E a Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, né? E é verdade, tem que, pela quantidade de chuva ainda não foi suficiente, né? Houve aí um aumento fluvial, mas não ainda suficiente para que possamos
não digo esbanjar, né? Porque ninguém deve esbanjar a água, mas em vista do que passamos nestes dias, eu mesmo estava tomando banho uma vez por semana, só que era para colaborar, né? Ah, agora aqueles que tomam banho só no sábado vão jogar a culpa na Sanepar, né? Ah, entendi. É muito fácil, né? No momento de estiagem você não tomar banho. E se pular um sábado, daí só no outro. 2 dias sem tomar banho, hein? 2 dias? E nesse frio aí, hein? 2 semanas. Ah, eu tô um pouco mais higiênico que você, né? Eu só fico 2 dias. 2? Dia sim, dia não. Às vezes dia não e dia sim. 9 horas e 48 minutos. Daqui a pouquinho tem o talk show aqui da Web Rádio. E já com o recado, né? Aqui, ó. Hoje no Show da Cidade, talk show com Carlos Ricardo, recebendo o atleta Fernando Plantes. Olha aí, que sabe bacana. Quem é Fernando Plantes, não? Carregou a tocha olímpica em 2016. Exatamente. Vai estar aqui com a gente também, comentando aí a respeito do esporte, comentando outras situações do cotidiano da sua vida, junto com ele, o Charles Richard, da Rádio Web Cidade Mix, Carlos Ricardo no talk show da cidade. Parabéns, né, ao Carlos Ricardo aí que eu tenho acompanhado o programa dele todos os dias. É uma forma diferente de fazer um programa de rádio. Um programa animado que nem você não vê em outras rádios. É um programa que todo dia traz um assunto novo para ser debatido, entrevistados, né? Aquela descontração que o Carlos Ricardo passa para o nosso público, né? Isso é muito importante. É o diferencial da Web Rádio Cidade Mix, com toda certeza. O Antônio Janete aqui, um abraço pro Antônio Janete, também junto com a gente, a Tatiane Camille aplaudindo aí o programa, e o Antônio diz que 15 dias é normal, ficar 15 dias sem tomar banho. Ah, é normal? Normal, tá dentro do padrão. Então eu tô fora de moda. Tem que me atualizar um pouco. Tá esbanjando água, hein? Tô gastando muita água, 9h50, e o meu amigo aqui, Aramis, né, Aramis Silva, locutor, é uma pessoa que trabalha com locuções de lojas, né, supermercados, propaganda de carro de som. Ele estava falando aqui que esse manifesto contra o Supremo no final de semana, que eles jogaram fogos de artifício contra o Supremo, eles quiseram comparar as diretas já, né, diretas já, aquele movimento pedindo a redemocratização, né, as eleições diretas entre 83 e 84, e aí o Tancredo Neves se elegeu, acabou o governo militar. E o Sarney acabou, o Tancredo não pôde assumir, o Tancredo faleceu 2 dias antes de assumir o governo, e o Sarney, que era o vice dele na chapa, acabou assumindo a presidência. Aí virou toda aquela anarquia da inflação, tudo aquilo, mas é até uma piada, né, Aramis? O pessoal comparar aquele movimento esdrúxulo no final de semana e violento, com um pingo de gente nas ruas, as diretas já. As diretas já levaram, foi uma manifestação, para começo de conversa, que aconteceu no Brasil inteiro, não foi isoladamente, não foi só em alguns estados e municípios, movimentou milhares de pessoas, assim como as manifestações de rua contra a ex-presidente Dilma em 2013, né, em junho de 2013, as pessoas foram para a rua e famílias unidas foram para as ruas, assim como a Marcha de Deus pela Família e Liberdade acontecido nos anos 60, lá no governo João Goulart. Então, é uma piada eles compararem manifestações tão grandes de repercussão internacional com aquela patifaria do final de semana. E um detalhe, você sabia que agora os manifestantes só saem na rua, Haroldo, se não estiver muito frio? Sabia? Se não estiver muito frio. Se estiver muito calor, eles também não vão. Aí eles assinam o manifesto pela internet. Eles mandam para os manifestantes um comunicado, aí eles vão lá e cada um dá uma curtida no manifesto, aí tá feita a manifestação deles. Isso é manifestação? Você não sair para as ruas porque tá frio, porque tá calor? É engraçado, então, eles não estão indo pra rua por conta aí para medir o calor da política, é o calor do termômetro. Eles fazem manifestações conforme o clima, e não por interesses democráticos e políticos. É um absurdo uma coisa, quer dizer que está frio, além de não tomarem banho que nem nós, Haroldo, eles não vão pra rua fazer manifestação. Que engraçado isso, hein? Essa nova forma de fazer manifestação, vou te contar, hein? Como tudo tá mudando, né? Agora por exemplo, você não vai mais comprar um lanche, você pede
Você pede um lanche, o motoboy leva para você. A manifestação vai ser feita agora também assim, diretamente de dentro de casa, no conforto, né? Aí fica fácil, né, gente? Vamos se manifestar aqui na rádio. Chama eu, você, o Everton Moreira, o Carlos Ricardo, e vamos fazer um manifesto democrático aqui dentro da rádio. Ninguém vai ver, as pessoas que vão ver, a gente vão ver pela internet, vão poder confrontar as nossas ideias, aí fica muito fácil. Quer dizer, a democracia, você estar presente nas ruas, mostra a sua insatisfação. Mostra que você está ali, ó, acampado em frente ao Congresso Nacional porque você está insatisfeito. Você não vai sair dali enquanto não tomar uma decisão. É uma forma de pressionar as autoridades. Se não tem, agora se chover, se fizer frio, você não fizer isso não é democracia, isso é frescura. Você está querendo só falar mal aí de políticos, está querendo falar mal de alguém, alguma instituição, mas você não está agindo democraticamente. 9h54 para fechar aí noticiário de São José dos Pinhais. Alguma novidade, Haroldo? Olha, houve uma operação integrada que fiscalizou bares e casas noturnas em São José dos Pinhais. Aconteceu isso no último final de semana do feriado prolongado em São José dos Pinhais, uma ação interligada das secretarias. Durante o último fim de semana de feriado prolongado em São José dos Pinhais, uma ação integrada das secretarias de Segurança, Saúde e de Finanças percorreu bares e casas noturnas em São José dos Pinhais com o objetivo de conferir se os decretos municipais estavam sendo respeitados. Foram visitados 10 estabelecimentos, dos quais 5 tiveram que encerrar as atividades, 4 estavam regulares e uma já se encontrava fechada. De acordo com a Secretaria Municipal envolvida, essas ações deverão ser constantes com o objetivo de evitar que estabelecimentos irregulares ou que não estejam seguindo as normas sanitárias possam se tornar focos de transmissão do coronavírus. Importante isso, né? Com certeza. 9h55 para fechar aqui o noticiário, então, mais uma ação da Lava Jato. A 13ª Vara Federal de Curitiba tornou réus na Lava Jato o Romero Jucá e Valdir Raupp. Jucá já foi governador de Roraima e líder nos governos FHC, ministro do Fernando Henrique Cardoso, do Lula e da Dilma, foi líder político no Congresso. O Raupp foi dirigente do MDB e governador de Rondônia. E os dois tiveram cargos muito importantes na política, acabaram sendo autuados pela Lava Jato, né? São acusados de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, segundo a Polícia Federal, que acusa os 2 ex-senadores de receberem pagamentos ilícitos da Transpetro e da Odebrecht Ambiental por supostas doações eleitorais de campanha. Lembrando que o Jucá, o Romero Jucá, de maio de 86 a setembro de 88, ele presidiu a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, apontado na época por Marco Maciel, no governo de João Figueiredo. Ele foi indicado por Marco Maciel. Já está desde o governo Figueiredo, ele vem atuando no meio público e político. Em 94 foi eleito senador, ocupou a vice-liderança do Fernando Henrique Cardoso no Senado, foi líder do Lula em 2005, né? Foi ministro da Previdência Social do governo Lula também. Em 2006 ele foi escolhido líder do governo do Lula, né? E em 2005 ele tinha ocupado o Ministério da Previdência. Em 2006 foi líder do governo. E ocupou também cargos na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi substituído pelo senador Eduardo Braga, do Amazonas, PMDB do Amazonas, em 2012. E em 2016, por último, ele foi ministro do governo Temer, ministro do planejamento do governo Temer, e deixou o cargo justamente por conta da corrupção, né? Ele deixou vazar alguns áudios de conversas que ele teve com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, onde ele pedia o impeachment. Ele falava sobre o impeachment do Michel Temer, traiu o presidente Michel Temer enquanto era ministro do planejamento. E o Valdir Raupp também já teve envolvimento com a Transpetro, né? E lavagem de dinheiro e corrupção com a Odebrecht. Enfim, ele já teve problemas aí como senador do PMDB entre 2008, 2010, 2012. Teve vários envolvimentos aí em crimes da Lava Jato, investigados pela Lava Jato. E os dois foram em cana.
Isso mostra que sem o Sérgio Moro a Lava Jato continua. As investigações da Lava Jato não pararam e os políticos estão indo para a cadeia. O Éder Barbalho, governador, também foi preso com quase 800 mil reais. Ele desviou de dinheiro público e acabou o filho do Jader Barbalho, aquele famoso Jader Barbalho que se envolveu um monte de escândalo também nos anos 90, início dos anos 2000. Essa turma toda aí em cana, né? Então tá aí, o Éder Barbalho é governador lá da região do Pará e acabou entrando em cana, né? Aí, ó, a Lava Jato, Haroldo, com força total e espero que continue prendendo esses corruptos aí. 9 horas e 58 minutos. Agora 9 horas e 58 minutos, 9h58. A gente vai ficando por aqui e você fica daqui a pouquinho já na companhia do Talk Show Cidade com Carlos Ricardo aqui na Rádio Web Cidade Mix. Nós prometemos voltar na quinta-feira, mandando um abraço especial aí para ele que hoje não pôde estar presente por motivo de força maior. Um abraço ao comentarista, um abraço ao formador de opiniões também, Everton Moreira. Um abraço para você, Everton, e aguardamos você aqui na quinta-feira, se Deus quiser, Ele quer, e nós vamos correr atrás. Um beijo no coração de vocês. Fui, tchau, tchau. Tchau, Haroldo, até quinta-feira. O Everton também estará conosco para fechar a frase do dia, aquela pérola da semana. A frase é o seguinte: a mídia é safada. Frase do senador Antônio Carlos Magalhães, do PFL da Bahia, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo em 2001, chamando a gente de safado, né? Ele até parece que ele não é safado, né? Andou sempre na linha, tudo certinho e nunca fez nada de errado. Vamos lá então, 9h59, um abraço para você que esteve conosco. Até quinta-feira vem Talk Show com Carlos Ricardo, um abração, até lá.